Oferecimento: Diferenciato Arquitetura. Projetos residenciais, comerciais e maquete eletrônica. Avenida Ipiranga 2073, Cidade Alta, Cuiabá, Mato Grosso. Estamos também no Instagram em @dtt.arquitetura. WhatsApp: 981024800. Faça seu orçamento sem compromisso. Rede Afro Brasil Cuiabá, Mato Grosso. ISB, Instituto Estadual Semente do Bem. Biblioteca Social. Inclusão digital. Atendimento socioassistencial. Nossa equipe sempre à disposição do social. Venham nos conhecer. Instituto Estadual Semente do Bem. Eu sou Cristóvão Luiz, o timoneiro desse imenso navio chamado Web Kizomba TV, o canal da resistência viva em Mato Grosso. Hoje, dialogando com a cultura, vamos falar com a Clauderize Carla de Oliveira Magalhães, 34 anos, professora da Educação Básica Pública, formada, graduada em História pela UFMT, pós-graduada em Psicopedagogia da Educação e atualmente mestranda em Antropologia Social pela Universidade Federal de Mato Grosso. Dialogando com a cultura, falo aqui hoje com a Clauderize. Clauderize, eu gostaria que você falasse um pouco da sua infância, dentro dessa perspectiva de um espaço negro e o negro sem espaço, em relação à educação, em relação a essa estrutura, né? Esse universo que traz com clareza sossego na alma para alguns e para outros deixa muito a desejar no que diz respeito à educação, acesso à cultura, à moradia, né? Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouco da sua infância e dessa situação e circunstância, né, a qual nós vivemos no nosso país. Ao mesmo tempo, um país tão rico e, ao mesmo tempo, tão desigual. Falar da minha infância, eu acho que a gente precisa relembrar muito o que aconteceu, né? Eu sou nascida em Chapada, eu sou neta de remanescentes quilombolas, vindo de Livramento, né, que se instalaram no bairro da Lixeira e Baú, que são bairros tradicionais de Cuiabá. E eu cresci em volta de educação, em volta de mulheres fortes, né? A minha mãe, ela só teve a oportunidade de estudar já tarde, enquanto uma mulher negra, né? Fez faculdade na UFMT, já depois dos 36, com os filhos, né? Eu tive a oportunidade de acompanhá-la desde a barriga até a formação. Então, eu sempre soube a necessidade de uma educação de qualidade. E como, enquanto mulher negra, era muito mais difícil alcançar essa educação, né? Então eu sempre acompanhei ela nesses passos e eu tive grandes exemplos de mulheres negras fortes dentro de casa. Minha avó, minha mãe, minha tia, minha irmã mais velha. Então eu sempre soube que o único caminho que eu poderia ter era a educação, né? A infância no bairro do Baú e da Lixeira, cercada de festa de santo, né? Do Santo Negro de São Benedito, cercada de rezas de terço, né? Cercada de muita cultura, né? Cercada de festa de São Cosme e Damião, né? Cercada das festas de terreiro. Então era uma infância de diversidade, né? Era uma infância de resgate cultural mesmo, né? Porque você ia ao domingo à missa, você ia à sexta ao terreiro, então era normal isso. Então a gente cresceu em volta disso. E a educação sempre fez parte disso, né? A minha mãe, meu pai, minha avó sempre fazia questão que a gente estudasse e a gente tinha que estudar 2 vezes mais. Foi muito complicado, né? Quando a gente tomou consciência que para entrar numa universidade, até porque a família não tinha condição de arcar com uma universidade particular, né? A minha mãe só depois ela conseguiu passar no concurso público, mas até então tinha somente magistério. Então, para criar 3 filhos, a gente sabia da dificuldade que era, eu sendo caçula.
Então, eu estudei em escola de bairro a vida inteira e depois, quando eu quis uma formação maior, eu tive que galgar as bolsas da vida, né? Buscar em escolas particulares bolsa, auxílio, algo que pudesse complementar mais a educação, né? Porque a educação, para quem não tem condição, sempre foi falha, né? Então, e aí eu consegui bolsa de estudo, consegui estudar, até consegui passar na Universidade Federal de Mato Grosso, né? Assim que eu entrei na educação, na faculdade, eu fui bolsista, eu fui PIBID da universidade, que era a única forma de me manter na universidade, porque a universidade, mesmo sendo pública, ela tinha um custo, né? E eu não tinha como marcar, e nessa época eu morava no CPA, e você deslocar do CPA até o FMT era muito complicado, então eu consegui a bolsa de estudo que me manteve na UFMT. Fui bolsista durante todo esse tempo, né? E enquanto fui bolsista, estive aqui no MISC, onde está sendo gravado, né? Inclusive, na época, estive com o Cristóvão, ainda como estudante de História, e fazemos um projeto muito bacana de educação em relação a isso. Então, assim, a infância, ela foi uma infância muito gostosa, né? Que a gente ficava entre bairro do Baú, da Lixeira, do CPA, né? E a infância que você sabia das dificuldades que você tinha que enfrentar. A infância, realmente, a gente tem um senso de liberdade muito grande, né? Eu aqui em Cuiabá também, nós tomamos banho nesses rios, né? Rio Cospó, chegamos a pescar enquanto criança, acompanhando os mais velhos no Cuiabá. Então, assim, mas enquanto criança também, nós já sentimos a diferença entre o trato, né, o tratamento em relação às escolas, em relação à educação, em relação às dificuldades, né, como você disse, assim, a enfrentar numa educação que estava aí para todos, mas você sabia que tinha a sua diferença. Por exemplo, você tinha pais e mães que tinham condições de bancar uma faculdade no Rio de Janeiro. Então, em São Paulo, para aquele período dos anos 70, 80, e muitos não tinham essa condição. Então, assim, o que mudou de ontem para hoje em relação a essa educação, né? Então, assim, a nossa educação, essa educação que está lá, uma universidade pública para todos, mas até pouco tempo você via muito pouco desse povo lá dentro, né? Então, eu creio que as ações afirmativas, que as reparações, que as cotas, ela deu condições, mesmo com medidas paliativas, para abrir condições para uma discussão mais ampla em relação à entrada desses homens e mulheres negros, índios, indígenas, dentro dessa universidade pública em Cuiabá, Mato Grosso e no Brasil, né? Eu acho que é isso. Bom, agora, dialogando com a cultura, Clauderice, nós vamos falar com a mulher negra já formada, já que tem essa ação, atitude da resistência preta, né? Hoje, você enquanto mulher negra, você vive ou sobrevive, né, perante esse racismo estrutural e institucional em nosso país? Né? Essa é a pergunta. Como é que você vê essa situação do preconceito, do racismo? Porque você já formou, mas você sabe que muitos irmãos e muitas irmãs, além do currículo, ele ainda tem a pigmentação da cor da pele para apresentar também, que vai junto com ele. Então, como é que você vê, como é que você se sente? Hoje você vive ou você sobrevive a essa situação e circunstância do racismo estrutural e institucional enquanto uma mulher preta, formada e consciente das suas ações e atitudes, sua contribuição para o seu povo, para com o seu povo? Cristóvão, nenhum negro no Brasil vive. Os negros no Brasil sobrevivem. Todo dia a gente sobrevive. Eu, enquanto mulher, se você pegar os dados, são as mulheres negras no Brasil que estão no final da pirâmide social. São elas que menos chegam aos programas sociais, são elas que menos estudam no Brasil, são elas que menos conseguem ascensão, são elas que sofrem mais violência física, emocional e financeira, né? Eu não fui exceção. Depois da infância, quando eu decidi que eu queria uma formação intelectual e acadêmica,
eu tive que correr muito atrás. Isso já começou no segundo grau, né? Eu fiz um teste de seleção para bolsa no Colégio Isaac Newton aqui em Cuiabá, que eu acabei passando e eu tinha 100% de bolsa para estudar no colégio particular, né? Naquela época, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, era um dos maiores colégios de Cuiabá, né? Era um colégio de elite de Cuiabá. E entre 90 alunos que existiam na sala de terceiro ano, eu era a única negra da sala, né? Então, eu sabia, desde aquele momento, do espaço que eu estava e que não era um espaço para mim. Mas eu sabia que eu precisava estar naquele espaço para que eu tivesse uma formação, uma ascensão e conseguisse adentrar numa universidade federal, que era o espaço que eu gostaria de estar. Porque na época que eu prestei vestibular, ainda era vestibular, não era somente Enem, não existiam cotas raciais, não existiam sistemas de reparação ainda, né? Então eu sabia que entrar lá seria muito difícil, seria muito complicado, né? Então eu estudava de manhã, ia para um cursinho à tarde, onde eu era ouvinte, porque eu pedi para eles para que deixassem eu estudar, e eles deixaram eu estudar. A minha mãe arrumou um segundo emprego para que ela pudesse pagar as apostilas, porque mesmo sendo bolsista, eu não tinha direito às apostilas tinham que ser compradas. Então, quando as pessoas falam, você venceu, você... Isso pra mim é questão até vergonhoso, porque muitas vezes minha família deixou de pagar a luz dentro de casa para que eu pudesse comprar a apostila, né? Quer dizer, você teve que faltar alimento, faltar luz, faltar isso para que você tivesse uma condição de estudar, entre aspas, em igualdade com as outras pessoas, em condição de competir por uma vaga em uma universidade federal, né? E aí o primeiro curso que eu passei na UFMT foi o curso de Geologia, né? Cursei e não era o que eu gostaria de fazer, eu queria ser professora, e eu fiz vestibular de novo e passei para História. Quando eu adentrei no curso de História, era a mesma coisa. A Universidade Federal ainda era recheada de elite, né? Coisas que só foram mudar agora com as questões das cotas raciais, né? Das cotas e da questão dos alunos oriundos de escolas públicas também, que tem um percentual lá dentro, né? Durante 4 anos, foram 4 anos extremamente difíceis dentro da UFMT, né? Mesmo você fazendo um curso de História, em nenhum momento eu tive uma formação voltada para os negros, para os pretos, né? Em nenhum momento o curso ofereceu uma formação que mostrasse toda a nossa identidade, a nossa cultura. Tanto é que no final do curso eu escrevia muito sobre gênero, né? Eu gostaria de falar sobre as mulheres pretas de Cuiabá, sobre as escravas, e não tinha naquela época uma orientadora que me pudesse orientar nesse sentido. Porque ainda hoje, se você olhar os professores da Universidade Federal, você vai ter professores brancos vindo dos grandes centros, de São Paulo, de Rio de Janeiro, né? E aí você ainda lá dentro, você exclui a comunidade negra, a comunidade preta, as mulheres pretas, os homens pretos. Depois que eu me formei, eu fui para Poconé. Em Poconé eu trabalhei, eu fiquei mais perto das comunidades quilombolas, eu fiquei mais perto dos pretos, das pretas, eu pude atuar melhor. Fiquei em Poconé por cerca de 8, 9 anos. Depois eu prestei o seletivo, né, para o mestrado, e para mim conseguir essa vaga no mestrado, eu tive que procurar de novo. Quem me deu respaldo foi a comunidade preta. Porque a comunidade preta, o NEPRE, né, que existe na UFMT, tinha um projeto que era o preto na pós-graduação, né, que eles selecionavam os pretos e as pretas que tinham interesse numa pós, no mestrado, e eles faziam aulas, eles faziam todo um preparatório, era um preparatório, né, que aí eu consegui passar. Mas por quê? Porque além da formação, desse todo preparo que tinha, já existia a política de cotas dentro da UFMT, que entre 20 vagas você tem uma vaga para preto, você tem uma vaga para indígena
Esse é o percentual que a UFMT faz. A UFMT, ela coloca uma vaga para o preto, uma vaga para o indígena, você entra lá dentro, mas eles não querem que você fale sobre você. Né? Porque além de você entrar dentro da UFMT, você precisa se posicionar lá dentro enquanto preto, enquanto uma mulher preta. Né? Então, assim, hoje eu tenho uma formação, galgo mais a formação, quero seguir adiante, mas você sente todo o tempo esse racismo estrutural presente. Né? A pós-graduação é massacrante, você não vê os irmãos lá dentro, né? Você não consegue dialogar com os professores em relação a você, em relação de onde você veio. Né? Então, tudo isso é muito difícil. Você não se encontra, você não se reconhece porque você não vê os iguais. Você não consegue se identificar lá dentro. Como é dificilmente os nossos irmãos, os pretos e as pretas, conseguem se identificar aqui fora. Né? Porque você é violentado desde o começo. Seja na sua infância, seja na sua vida adulta. Você precisa se autoafirmar todo o tempo. Né? Hoje, as mulheres pretas começam um processo de se reafirmar através até do cabelo. O processo de não alisar o cabelo. Isso é extremamente difícil quando você trabalha numa instituição. Uma instituição privada que eu mandei meu currículo, enviei meu currículo, eles adoraram o currículo, me pediram para ir, mas quando você chega, que você tem o seu cabelo, que você tem suas roupas, que você tem sua identidade, a sua religião, eu enquanto bandista, né? Pedem a todo tempo para que você se modifique, para que você se enquadrar no quê? O seu cabelo, meu cabelo, a minha religião, tudo isso faz parte de quem eu sou. Você tem algum referencial na UFMT, no NEPRE, né, no núcleo de pesquisa da UFMT, alguma pessoa que você se inspire? Acho importante frisar que, mesmo a UFMT sendo um espaço ainda de elite e branco, extremamente racista, né, você tem pessoas que promovem a resistência. Pessoas que têm o intuito de resistir, reparar, qualificar, permanecer e colocar pessoas ali dentro. Né? O NEPRE é um espaço que faz isso. Você tem a professora Cândida, você tem a professora Ana Luísa, o professor Sérgio, que fizeram isso muito bem e eu tive a oportunidade de fazer parte, né? Que foi o preparatório de pretos e pretas para ingressar dentro da pós, porque a gente precisa ocupar um espaço, mas a gente precisa ocupar esse espaço qualificado, a gente precisa de qualificação. Né? E talvez a formação que a gente tenha nos dê desvantagem em relação a isso. E o NEPRE vem suprir justamente isso, vem nos colocar de pé de igualdade, para que a gente possa competir, para que a gente possa ter formação e ter qualificação adequada. Né? Para quando as pessoas quererem falar de quilombo, quererem falar de religiões de matriz africana, quererem falar de pretos, elas nos permitam que nós sejamos protagonistas de nossas próprias histórias. Quando você quiser falar de uma mulher preta, eu vou falar dela. Se você quiser falar de um quilombo, vamos pegar um remanescente quilombola e deixa ele falar sobre sua história. Chega da gente ser somente um personagem. Não. Deixa a comunidade preta, deixa os pretos contarem sobre sua história, sobre sua vivência. Clauderize, qual é a importância de se preservar nesse centro histórico de Cuiabá, cravado aqui, um território na espacialidade preta e africanizada, a cultura afro-brasileira? Eu fiquei sabendo que você está escrevendo, né, a sua tese sobre a lavagem da escadaria do Rosário e São Benedito. Eu gostaria que você falasse da importância dessa preservação, dessa rota da ancestralidade, onde se encaixa, onde está presente a lavagem, né, dentre tantas outras manifestações culturais pretas dentro desse território. Eu não tinha outro tema se não fosse esse, Cristóvão. Né? Enquanto historiadora, eu
falei muito sobre a mulher preta, e agora, enquanto estudante de mestrado em antropologia social, eu precisava trazer, resgatar de volta toda a nossa ancestralidade, né? Toda a identidade do nosso povo preto. E trazer a lavagem é trabalhar tudo isso, é trabalhar cultura, é trabalhar política, é trabalhar o social, né? Você tem, na festa de São Benedito, um dos maiores festejos católicos de um santo preto, onde o povo preto estava presente somente na cozinha, onde as mulheres pretas na festa estavam presentes apenas na cozinha, cozinhando para os festeiros brancos, né? E aí quando você introduz a lavagem, né, que é o resgate, que é a memória das nossas religiões de matriz africana, né? Você incorpora de vez o povo preto a uma festa de Santo Preto, né? Você traz toda a nossa ancestralidade, toda a nossa religiosidade, a nossa cultura e os nossos valores para uma festa católica, para uma religião que por muito tempo nos negou, né? Você tem ali duas igrejas em uma. Uma igreja que foi construída pelo povo preto, pelo nosso povo preto, ao qual eles não podiam frequentar. E a lavagem traz justamente isso, né? Coloca nosso povo ali, né? Coloca nossas tradições, né? E eu não tinha outro tema se não fosse para escrever sobre isso, né? Para escrever sobre aquilo que a gente tanto busca, que é uma identidade. Quem somos, né? Trazer todo esse referencial que a gente tem. E quando eu comecei, já são quase 2 anos de filmagem, de escrita, né? E isso me deixa muito feliz. Dia 2 agora finaliza, né? Depois só vai a parte escrita. E é muito lindo poder ver o nosso povo atravessar toda essa rota que antes era de dor e sofrimento, né? Agora lavando, mostrando quem somos, né? Sem precisar esconder, mostrando toda a nossa identidade, toda a nossa religiosidade ali, né? E a gente só busca respeito, né? Eu acho que esse é um dos principais que a lavagem traz, é isso, é pedir respeito e mostrar o quanto a gente respeita, né, e o quanto a gente precisa disso. Pronto? Acho que falar da lavagem é falar, acima de tudo, de uma cultura de paz, né? A lavagem, ela vem incorporar todas as religiosidades, né? Todos os povos. Ela traz o indígena, ela traz o preto, o muçulmano, o espiritismo, o catolicismo. Quando fala de lavagem, a gente fala justamente disso, de espiritualidade, de cultura, de paz, de agregar, né? E falando em agregar, eu fico muito feliz pelo convite da Web Kizomba para me estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória, né, sobre a minha formação, infância. Viajei aqui sobre tudo isso. São 34 anos de resgate, de memória, né, de uma mulher preta que tenta se afirmar, reafirmar, né, se colar. Eu sempre digo que ser preta no Brasil é um processo de colar. Você cola a alma, você cola a identidade, você se cola o tempo todo, você se reafirma o tempo todo, né? E a lavagem é muito isso, né? É reafirmar que todos somos iguais, é reafirmar o respeito dos povos, né? Então eu fico muito feliz pelo convite, agradeço, e para todas as mulheres pretas que estão aí, a gente consegue, viu? Conversamos aqui com mais um programa Dialogando com a Cultura, com a Clauderize, né? E eu também quero muito agradecer aos internautas, agradecer ao Xalá também por essa oportunidade de valorização, preservação dessa cultura afro-brasileira, aquilo que nos envolve, aquilo que nos embala, né? Porque falar da cultura afro-brasileira é lembrar das mães pretas, né? Das nossas crianças embaladas em seus colos. Então,
eu deixo aqui o meu axé para todas as mamães, né, de resistência, que às vezes deixavam de amamentar os seus filhos para amamentar os filhos dos patrões. Então, eu deixo aqui o meu axé para todas as mamães da resistência preta, que nos concede a oportunidade de sopro de vida para falar sobre algo que é muito importante para nós, que é a liberdade do cativeiro físico, mental e espiritual. Axé. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV, juntos com você na cultura afro e indígenas brasileira.